força elétrica, tá? Vamos lá, pegar aqui. O que a gente vai falar dessa aula aqui, né? É o que a gente não falou, que é uma regra que você já ouviu, né? Desde criancinha, né? Os opostos se atraem e os iguais se repetem. Então, né? O que eu estou falando disso? Próton, né? Tem carga positiva, então ele vai repelir outro próton, cargas iguais, e ele vai ser atraído por um elétron, ou vice-versa, por causa que eles têm cargas opostas. Né? Então, esse princípio aí é chamado princípio fundamental da eletrostática. Né? Então, o princípio fundamental da eletrostática certo? Ele que vai ser o grande norteador aqui da gente, tá bom? É muito simples. Então, cargas iguais, cargas de sinais iguais, né? Se repelem. Repelir, né? Uma da outra. E cargas de sinais opostos se atraem. Beleza? Então, notando. Então, o que significa isso? Basicamente, tá? Então, vou apresentar aqui positivo com negativo, tá? Deixa eu utilizar isso. Ok, tem aqui uma carga positiva, né? E uma carga negativa, né? Certo? Então, vou representar a força aqui, cargas opostas, sinais opostos, né? Como são sinais opostos, se atraem. Para elas se atraírem, vai ter uma força, né, nesse sentido. Então eu represento a força, né, de atração, ou seja, se eu soltar as duas, elas vão ser atraídas nessa direção. Então a gente representa a atração entre duas cargas desse jeito, certo? Agora, se eu tenho duas cargas positivas aqui, ó, elas vão se repelir. Como elas se repelem, né? Esquece isso aqui, né? Não tem nada a ver ainda. E elas vão se repelir. Ou seja, vai ter uma força, né, entre essas duas, tá bom? E é importante o seguinte, é a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton diz que toda força que eu faço, né, ação, eu sofro uma reação, né? Então, se eu dou um soco nessa parede aqui, a parede faz uma força, né, impedindo eu de penetrar a parede, né? Então, é uma força que essa carga faz na outra e vice-versa. Essa carga também vai fazer uma força, né, na primeira. Ok? Então, para identificar isso aí, a gente usa uns números, né? A gente vai colocar aqui, ó, que essa carga Q e essa outra carga pretinha aqui, para não ficar falando carga azul e carga preta, eu vou colocar Q1 e Q2. Ou aqui, por exemplo, eu posso chamar ela de A, né? QA e QB. Beleza? Ok? Então, atração, e aqui o caso aqui é repulsão. Repulsão. Beleza? Repulsão e atração. Show de bola. E aí, pelo fato da terceira lei de Newton, eu tenho aqui em módulo a força que a carga 1
faz na carga 2, vou chamar ela de F12, em módulo, é igual à força que a carga 2 faz na carga 1. Beleza? Então a gente usa esses numerozinhos aqui para falar a força entre duas cargas. Força 12 é a força entre Q1 e Q2. Força 13, a força entre carga 1 e a carga 3. E assim por diante. Em módulo, eles têm o mesmo valor. O que é isso? É o valor, né, em Newton. Né? São iguais, mas só que os sentidos aqui, ó, são opostos. Né? Então, esse daqui é o nosso F12 e esse daqui é o nosso F21. Né? Esse daqui é a nossa força AB e esse daqui é a nossa força BA. Tá? Na dúvida, né, não sou rigoroso com isso, por causa que em módulo esses dois caras vão ser iguais, então eu simplesmente escrevo aqui que para mim todo mundo vai ser F12. Se você falar, vou achar o F21, vai ser o mesmo valor. Tá? O importante é ter isso na mente. Tá? Então a força é uma grandeza vetorial, ou seja, então força elétrica principalmente, né, é uma grandeza vetorial. O que quer dizer isso? Grandeza vetorial, toda grandeza vetorial você descreve ela com três coisas, né? Três características. A primeira delas é chamada intensidade ou módulo, é o quanto que vale, né? Esse valor aqui. A segunda delas é a direção, né? E a terceira é o sentido. Então, vamos escrever aqui, né? Primeira coisa aqui, intensidade ou módulo. Beleza? Já a gente já faz o exercício aqui e pratica isso que a gente está falando, tá? Intensidade. Como é que é a intensidade aqui? Vem pela lei de Coulomb. Né? Então, o Coulomb, ele descobriu que essa força aqui entre as duas cargas, eu posso escrever ela sempre como K vezes o valor da carga Q1, o valor da carga Q2, produto, né? Dividido pela distância entre essas duas cargas ao quadrado. Então, essa daqui é a lei de Coulomb. Então, a gente sempre vai ter que trabalhar com esse K aqui, que é uma constante, né? Que eu já falo já o valor dela. Q1, que é o valor da carga Q1, né? A gente representou aqui por 6 microcoulomb, menos, tal. Q2, outra carga, e a distância que eu vou simbolizar aqui, ó, nesse desenho. Então, eu tenho aqui, ó, a distância entre essas duas cargas, que eu vou chamar de D, tá? E para combinar com esses números aqui, a força 21 vem de uma distância 12, D12. D12 é a distância entre essas duas cargas. Então, vou colocar aqui também, porque faz parte do script. Certo? Não, na verdade são três, mas duas observações. Todo mundo aqui, né, confunde, né, sempre, né? Mas eu já vou começar por ela. As cargas sempre em módulo. Né? Por quê, professor? Por causa que você está calculando o módulo da força. E se o módulo tiver sinal, não é módulo. Né? E da onde vem esse sinal? Da carga que pode ser negativa ou positiva. Então, se eu estou fazendo aqui Q2 é negativo, por exemplo, e aí eu faço a conta, vai dar uma força negativa. Mas é em módulo, cara. Em módulo. Então, não pode dar. Então, o que você tem que fazer? Faz o módulo da carga aqui e seja feliz. Né? Sai calculando tudo. Outra coisa aqui. D, né, a distância, sempre em metro. D é em metro. Sempre, tá? Isso aí não precisa ter dúvida. E o K? O K vai ter um valor fixo aqui, por causa que a gente está trabalhando
no ar, né? O que quer dizer isso no ar? A gente está voando? Não. As cargas estão imersas no ar, né? Então 9 vezes 10 a nona, né? A unidade aqui não tem problema, é Newton, metro, coulomb ao quadrado. Beleza? A unidade aqui não é Newton, metro ao quadrado, aqui, tá? A unidade desse K não precisa decorar, não. Só precisa decorar que ele é 9 vezes 10 a nona, né? E esse nono é positivo. Show de bola? E aí, o que falta mais? Grandeza vetorial precisa de direção e sentido. Então, vou continuar aqui, ó. Direção. Pode entrar se vocês quiserem. Direção. Pode entrar. Ai, estava esperando. Nossa, meu, já comecei já. Ai, estava esperando, tipo assim, será que ele vai ficar? A cabeça no meio. 20? Aí chegou na roda de novo, hein? Quem foi que tá falando? É uma Ana César. Ah, Mano César. Nada a ver. Nada a ver. Tava ali uma tempão. Só não entrou. Não. Então vamos lá. Direção, né? Uma vez que a gente caracterizou aqui a intensidade, a gente vai caracterizar agora a direção. A direção é sempre ao longo de um par de cargas, né? Então, ao longo do par de cargas. Então você tem que observar no desenho ou na informação que ele propõe se essas cargas aqui, ó, estão ao longo da direção horizontal ou se elas estão, né, duas cargas assim, então elas estão na vertical, né? Então, ou é horizontal ou é vertical, certo? E o sentido, o que você tem que observar aqui é a pergunta, né? Então está lá o exercício perguntando qual que é a força na carga B, né? A força na carga B, o sentido da força na carga B está para a direita, né? Então você escreve o sentido para a direita. O contrário na carga que A é para a esquerda, né? Segundo essa regra aqui, atração e impulsão. Então se refere aqui, depende da carga que o exercício quer. Então, vou colocar, depende da pergunta no exercício. Professor, mas e se der a continha que a gente fizer de positivo ou negativo? Negativo dá para o lado esquerdo e direito? Exato. Na continha aqui, ó, sempre em modo na carga. Então não interessa se a carga é negativa ou positiva, o módulo, a intensidade é sempre sem sinal. Aí quem vai falar se está para a direita ou para a esquerda vai ser a comparação que você vai fazer, por exemplo. Mais ou menos, mais com menos, é a atração, você atrai. Então as forças vão ser assim. Se for mais com mais ou menos com menos, as forças vão ser representadas repelindo, tá? Aí você observa, por exemplo. Qual carga ele está falando? Qual carga ele está falando. Então ele perguntou aqui no meu exemplo, por exemplo, a força na carga. Força na carga. E vai estar escrito lá, né? Na carga 2 aqui, ó. Né? Qual que é a força na carga 2? Aí você vai calcular, você vai falar horizontal e aqui o sentido na carga 2, que é o nosso exemplo, para a direita. Então, sentido para a direita. Certo? Então tá bom, vamos fazer um exercício aí. Tranquilão. Tá joia? Vamos aplicar mesmo agora, que a gente está propondo, tá? Professor, aí você pegou a F12, é isso?
F12. Ah, tá. Ou F21. É uma coisa. Tá bom? Vamos apagar aqui? Pode apagar? Pode. Então, vou apagar. Certo? Usar a luz toda. A gente acabar em mais 5 minutos. Então vamos lá. Exercício 1. Vamos fazer 2. Exercício 1, eu quero. Qual é a força sobre a carga Q1? Né? Qual é a força sobre a carga Q1? Certo? Com exemplo, na presença. Ah, tem mais um pedaço. Na presença da carga Q2. Certo? Então, esse é o nosso enunciado. Então, nesse enunciado, vai precisar aqui de um desenho. Então, tem uma carga Q1, que no desenho está falando que ela é positiva, né? Já vem a informação quanto que ela vale. E a carga Q2 é positiva também. Então, ó, Q2 positivo. Ok? Então a gente sabe aqui, ó, tem um quadradinho aqui com as informações. Q1 é mais 3 microcoulomb. Q2 é mais 3 também microcoulomb. E o D, quanto é? Meio metro, né? Então lembre-se que era outra condição, né? O D tem que estar em metro. Se não tiver, tem que transformar, tá? Vou fazer outra aula, na aula de potenciação, a gente fala sobre isso. Vamos transformar de centímetro para metro, metro para... assim por diante. Então, tem aqui uma distância entre essas duas aqui, a gente vai chamar de D12, por causa que é a distância entre Q1 e Q2. Então, D12. Tá bom? Então vamos calcular a intensidade, né? Intensidade, por quê? Por causa que a força, ela é uma grandeza vetorial e tem 3 coisas que a gente vai calcular sempre. Intensidade. E a intensidade ela é dada por F12, que é o par de cargas, K, Q1, Q2, dividido pela distância 12 ao quadrado, tá? Vou colocar esse 2 aqui, ó, em azul, só para você ficar ligado, né, na mudança, tá? Então a gente vai escrever essas informações. O K, gente, lembre-se do seguinte, sempre vale 9 vezes 10 a nona, né? Não vai mudar esse K. 9 vezes 10 a nona. O Q1 vale 3 vezes 10 a menos 6. Certo? Falei na aula passada aqui que esse Uzinho aqui é 10 a menos 6. E Q2 é 3 vezes 10 a menos 6. Passa aqui a régua, né? E o D12. D12 é meio. Então é meio. Isso vai estar ao quadrado. Tá bom? Beleza. Então, só fazer a conta, a calculadora faz, tal, mas eu tenho uma dica aí. Por causa que essa conta aqui não é fácil fazer mesmo, tá? Tem que digitar muita coisa e tal, né? Então o que você vai fazer? Você pega aqui, ó, todos os números que não são 10, né? 10 elevado a alguma coisa. Que é o 9, que é o 3, que é o 3. Faz a multiplicação, vai dar 81. 81 dividido por 0,5 ao quadrado. Né? Fazendo isso aqui, a gente vai ter aqui que o F12 vai ser 9 vezes 3 vezes 3 dividido por 0,5. Isso daqui a gente pode fazer na calculadora. E o que restar aqui, ó, resta potências de 10.
Mesma base, somos expoentes, né? Você já ouviu falar disso? Mesma base de 10, somos expoentes. Mais 9 com menos 6 com menos 6 vai dar menos 3. Então, copia aqui a base, 10 elevado a menos 3. Então, esse resultado... Opa, faltou o quadrado aqui, né? Então, fazendo essa conta aí, na calculadora, deu 324. 324 vezes 10 a menos 3. Se eu passar para... Como é que fala? Para notação científica, vai dar que F12 é 3,24 vezes 10 a menos 1 em newton, certo? Isso aqui é a nossa intensidade, como a gente queria calcular. Agora aqui falta direção. Direção é sempre ao longo das cargas, né? Então está na horizontal. Sem crise, já aí horizontal. As forças estão na horizontal. E o sentido? O sentido vai depender de que força, né, sobre uma determinada carga. Sentido em qual carga, né? Qual carga aqui? Q1. Então, como a gente viu aqui, ó, se repete. F12 e F12. Né? Então, essa daqui que a gente está falando. Então, para a esquerda. Para a esquerda. Ok? Então, esse exercício, a resposta, intensidade, né? Você está vendo aqui que é sem sinal, né? Positivo. Direção e sentido, ok? Vamos fazer mais um? Fazer mais um? Mais simples, né? Vamos lá. O senhor vai fazer as videoaulas assim, das outras aulas? Eu vou fazer o quê? Sobre as Tipo assim, outras. você fez até aula 2, você vai fazer aula 3 e 4? Vou fazer até o final. Mas não hoje. Nas outras cartas. Tá bom? Então vamos lá. Exercício 2 aqui pra gente. A gente vai fazer uma modificação, né? Qual é a força sobre Q1 na presença de Q2 e Q3? Então vamos lá. Vou apagar aqui, tá? Está gravado, isso que se espera. Né? Então, na presença das cargas Q1, eu coloquei Q1, ou Q2 e Q3. Show de bola? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar uma carga Q3 aqui, ela também é positiva. Ela está livre? Ela está fixa, Não está equilibrada. E aqui, ó, ainda a gente não chegou aí, a gente vai fazer primeiro, tá muito complexo isso aí. Ok? E essa distância aqui, ó, entre 2 e 3, ela vai ser quanto? Deixa eu ver. Ela vai ser 2 vezes essa distância aqui. 2D12 ou 2D, né? Tá? E aí, quem que eu quero? Agora é importante você já saber, já responder o sentido, né? O que é a força sobre quem? Q1. Então, essa daqui. Pode estar à esquerda. Certo? Tem um negócio agora de direção. Então, a gente esconde uma e faz as outras forças, né? Então, eu tenho aqui a força 13, que ela vai ser repulsiva também. Né? Então, é como se essa não existisse. Né? Então, só faço forças por pares. E aí, como a pergunta está falando força sobre Q1, eu vou ter uma força que vai ser a resultante em 1, né? Que ela é devida a essas duas forças aqui, nessas duas direções. Como
como está apontando aqui, ó, as duas para a esquerda, eu vou ter que elas são negativas, né? Menos 12 e F13. Por que elas são negativas? O sinal aqui, quando eu achar, vai representar o sentido, né? Então eu vou calcular, vou deixar isso aqui em separado e vou calcular F12 em separado e F13 e depois eu volto para lá. Então, F12 a gente já tem do outro exercício, já está pronto, então não vou calcular, porque é o mesmo valor, né? A distância é 12 ao quadrado e tal, dá. Eu vou colocar aqui 300 e 0,324, que é a mesma coisa do outro valor, tá? Quem que é o F13? Vai ser K, Q1, Q3 dividido por D13 ao quadrado. Então, colocando os valores, 9, 10 a nona, Q1 é 3, vezes 10 a menos 6. E o Q3? Ah, não coloquei quanto vale o Q3. Q3 é 3 vezes 10 a menos 6 coulomb também. Então, é uma coisa aqui. Dividido pela distância D13, né? D13 vai ser meio, né? A distância daqui até aqui. Meio mais duas vezes meio. Vai dar 1. 1 mais meio dá 1,5. Então, tá. Beleza. Então vai dar uns valores diferentes. Então vai dar aqui, ó, 1,5. Certo? O D era quanto? Era 0,5. 0,5? Sim. Metros. Então tá. Certo? Então aí eu vou precisar da ajuda de vocês. Então é 81 dividido por 1,5 ao quadrado. Vezes Vezes 2 menos 3. menos 3. Quanto que dá aí? 36? 36 vezes 10 a menos 3. Então vai ser 0,036. Certo? Então tem esse cara aqui e esse carinha aqui. Ok? Agora juntamos. Então a força resultante, que vai ser a nossa intensidade, vai ser menos 0,324 menos 0,032. Força resultante, 1 menos, vai dar 30, 60, 0,36. Ok? Só que eu quero um módulo, né? Então, a intensidade em módulo, sempre. A intensidade da força resultante em 1 é 0,36. A direção é ao longo das três aqui, né? Então vai ser horizontal. O sentido continua o mesmo? É esquerda, né? Por causa que deu negativo. E também em relação a Q1? Isso, é em relação a Q1, né? Então, esse negativo aqui representa que é para a esquerda. Ok, jovens? Jovens, né? Do jeito que eu falo, eu sou velho pra caramba. Certo? Então, o sentido aqui, esse negativo aqui vai para cá, ó, vai para a esquerda. Você sempre representa a intensidade em moto. Show de bola? Tem outro quiz lá para vocês fazerem, né? Então anota aí. Onde que a gente vai colocar? O quiz aí para vocês fazerem aí, esse tá legal.
Acabei de fazer lá, é GG, né? Ponto GG barra forca, né? Elétrica 1. Se você digitar aí no seu celular aí, você já entra aí. Ô Manassés, faz um teste aí rapidinho aí, vai no Google Chrome aí, digita isso aí, ó, gg.gg barra forca elétrica. É barra aqui, ó. Forca. Professor, o sentido ali que é para a esquerda é de tudo aí em cima, né? Desse daqui, ó. Ah, desse daí. É por causa que a força é sobre a Q1. Ah, tá. Entendeu? Então, se a gente quiser sobre Q3, aí a gente teria que fazer a força F23, né? Para ver a resultante dele. E a F23 também seria repulsiva, né? Aí eu teria essas duas, mais 23 e mais 13. Aí eu faria conta, ela daria mais, né? Para a direita. Rolou? Fechou então. Obrigadão, Manassés. Mas não precisa fazer agora não. Se você quiser revisar, tal, fazer agora, fazer de noite. É rapidinho também. Tá bom? Oi? Repete pra mim o primeiro GG. Ah, sim. O primeiro aí é gg.gg barra carga elétrica 1. E o outro? Só tem dois. São dois, né? Só dois. Aí tem dois. É carga elétrica 1 e o outro é força elétrica 1. Não tem erro. Abri aqui já. Beleza? Obrigado. Valeu, obrigado a vocês aí. Tamo junto. Aí vou tentar na próxima quarta a gente fazer outra com campo elétrico. Aí campo elétrico de carga, campo elétrico de contínuo. E aí já vai potencial também. Valeu. Tá certo? Boa noite. Boa noite. Manda boa noite pro Bonner aí também. Valeu, falou. Deixa eu terminar aqui. End meeting. Vamos lá. Deixa eu. Professor, uma dúvida. Não é sobre essa matéria, sobre o campo elétrico de um disco. Se o Z não for. Ai! Se Z for. Se não for um caso especial de um disco, Z vai valer quanto? Continua valendo zero? O Z você está falando Esse a aqui, distância do disco. Vamos lá. Aqui, ó. É nesse aqui do disco. Isso. O que tem? Se não for. Como que eu sei que é um caso especial ou não? Porque lá no meu caderno tem escrito caso especial, aí o Z vai valer 0. Aí, ou seja, eu vou cancelar esse e ele entra em limite. Isso, não, é que você está confundindo. Ó, é o seguinte, tem dois casos especiais. Quando eu estou muito próximo do disco ou quando eu estou muito longe. Aí eu vou ver no desenho. Ou ele fala assim, ó, quando você quer medir o campo elétrico muito próximo do disco. Ou eu quero medir o disco está muito distante do meu medidor. Essas duas dicas. Então, quando ele está muito distante, então eu vou colocar esse disco, né? Essa mesa, muito distante do meu detetor de campo elétrico. Sim. Então, essa mesa lá longe, para mim, ela é a mesma coisa do que uma caneta. Eu não vou saber a diferença. Então, eu vou ficar meio míope, assim, sabe? Sim, então vai ser 0. Não, ela vai ser esse daqui, ó, que é o carga elétrica. FKQ, cadê o negócio? Aqui, ó, fica esse campo aqui, de uma carga elétrica. K, eu já tenho que é uma constante, D, e esse Q1. Esse Q1 é a carga da mesa. E aí, Que é Carga igual, total. é igual ao Q1 pequenininho. Tá. Tanto faz, Q1 Tudo bem. e Qzão, tanto faz. Então, se for um caso especial, eu jogo nessa fórmula em vez dessa? Tem dois casos, é a mesma coisa. Essa coisa? o Porque K- esse aqui é mais complicado, porque tem esse Y.
Isso. Dá uma caneta aqui, ó. O K, vou rabiscar aqui, tá? Eu escrevi assim, ó. E é igual a K, Q sobre D ao quadrado é a mesma coisa que eu escrever 1 sobre 4πy0 Q sobre D ao quadrado. Então esse cara aqui é igual a esse K. Então 1 sobre 4πy0. Isso daqui, os dois são igual a 9 vezes 10 a 9. Certo? Então ou você... Cadê? Aqui. Então você pode substituir esse daqui por K. E aí o Y é a distância. A distância é D ao quadrado. Certo? E então o Z eu não uso pra nada. O Z aqui é a distância que, em vez de você usar o Y... aquele quadradinho que fica quando está desenhado o campo elétrico? É isso que é o Z? Não, isso é o R. O R é o raio do disco e o Z é a distância do disco até o ponto. Até o ponto que ele está pedindo. Aí ele vai dar isso no enunciado ou eu tenho que calcular? Ele vai falar se está muito próximo do disco, está bem próximo aqui, ou se o ponto está muito longe. Se o ponto estiver muito... Muito perto é 0. Não, ele vai ser isso daqui, ó. Se o ponto estiver muito próximo. Ele vai ser infinito. Isso. Isso aqui é fácil, é uma constante. Constante não, ó. É esse aqui, ó. Cadê? Eu tinha... Aqui, ó. A gente vai ter que sair. Eu não sei o que aconteceu com a porta. É a pilastra que tá ali. Tá verde, né? Então, muito próximo quer dizer que você é uma formiguinha, né? E você fica aqui em cima dessa mesa. Para você, a mesa é enorme. Então é o plano infinito. E muito longe? Quer dizer que você é a formiguinha e a mesa tá lá do outro lado. É outra então, formiguinha. É uma outra formiguinha. Tudo bem. Certo? Vamos lá. Finalizou aí. Um abraço, tchau. Fiquem com Deus. Encerrar. Encerra.